Suas Bíblias, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 4. Capítulo 4 é o texto da nossa reflexão nesta noite. Primeira Samuel, capítulo 4. O capítulo 4 é um pouquinho longo, mas nós precisamos ler o capítulo todo para acompanharmos esse relato histórico, que é importante para a nossa compreensão da mensagem nesta noite. Deus tenha misericórdia e fale conosco. Todos acharam o texto? Amém? Muito bem. Nos diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Sucedeu que, vindo a arca do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. E foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então, correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, ele estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli, da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada.
Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo essas notícias de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Portanto, as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, respondeu, nem fez caso disso. Ela não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo, ou significa, foi-se a glória de Israel. Isto ela dizia, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido, e falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Que Deus nos abençoe, não apenas nessa leitura, mas também na mensagem do Senhor nesta hora ainda, irmãos. Amém. Queridos irmãos, esse é um relato importante da história de Israel nesse contexto aqui, nesse momento. E uma coisa que a gente precisa lembrar, e eu preciso lembrar a vocês, é o contexto histórico-religioso de Israel nessa época aqui. Vocês sabem disso, porque eu já falei isso para vocês, que o povo de Israel nessa época, nesse contexto, eles estavam afastados da comunhão com o Senhor. Eles eram ainda o povo de Deus. Eles eram ainda cristãos, como nós somos hoje. Eles ainda se diziam o povo escolhido do Senhor. Mas eles estavam vivendo em pecado. Eles não estavam vivendo em comunhão com Deus. Eles não estavam vivendo com um coração contrito. Eles não estavam vivendo com reverência ao Senhor. Eles não estavam consultando a Deus para tomarem as suas decisões e seguirem com as suas vidas. Havia uma separação, um distanciamento, até porque nós já aprendemos isso na palavra do Senhor, que se tem uma coisa que nos separa da presença de Deus, são os nossos pecados. Então, é importante destacar esse contexto, essa realidade do povo de Israel nessa ocasião aqui. Uma outra coisa que é importante também lembrar aos irmãos é que Deus havia prometido trazer juízo sobre a casa de Eli. Por conta dos pecados dos seus filhos e do próprio Eli, que não corrigiu os seus filhos, e uma palavra forte caracterizou os filhos de Eli da parte de Deus, quando Deus disse, os teus filhos se tornaram execráveis. É uma palavra muito forte para duas pessoas, dois servos de Deus, dois sacerdotes da parte de Deus. O próprio Eli, o pai, já havia denunciado os pecados dos seus filhos e mais, eles como líderes do povo, Eli disse para eles, não, meus filhos, não façam isso. Uma repreensão muito leve, muito frouxa da parte do pai. Mas ele fala uma coisa importante para o nosso contexto aqui. Ele diz, não faça essas coisas terríveis. Todo mundo está falando dos pecados que vocês praticam, das coisas horríveis que vocês fazem. Eu estou ouvindo as pessoas dizerem a respeito disso, das coisas terríveis que vocês praticam. E vocês estão levando o povo a se desviarem também do caminho do Senhor, da presença do Senhor. Porque os líderes influenciam o povo. A conduta, o testemunho deles estavam afastando também o povo da presença
do Senhor. Então, eles estavam sob a ira de Deus. Eles estavam sob o julgamento de Deus. Porque Deus não tolera o pecado. Porque o pecado desperta a ira, o juízo de Deus. E a Bíblia garante que não ficará pecado sem o devido pagamento neste mundo. Nós estamos estudando na escola dominical, na classe de catecúmenos, e hoje nós estudamos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E um dos motivos pelos quais Jesus virá será para julgar este mundo. Todos irão comparecer diante do tribunal do Senhor e serão julgados por seus pensamentos, por suas palavras e por suas obras. Deus olhando e contemplando, mas reprovando também o contexto do seu povo, a atitude, a prática dos filhos de Eli, Deus já havia denunciado e determinado o juízo sobre a casa do próprio Eli. E é interessante, né, meus irmãos, porque nem tudo que nós fazemos que dá errado é consequência de um pecado ou de pecado na nossa vida. Mas, por outro lado, todo aquele que está em pecado não será abençoado. Aquele que vive no pecado ou aquele que está em pecado não é abençoado pelo próprio Deus. E é nesse contexto, então, que se encontrava, era neste contexto que se encontrava os judeus. E o que nós podemos destacar nesse texto, ou tirar como lição para o nosso aprendizado nessa noite, aqui? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas atitudes do povo aqui que denuncia o pecado na vida deles. Algumas atitudes que denunciam o pecado. E nós podemos também trazer isso para a nossa própria realidade, para o nosso próprio contexto, e observarmos também, para sabermos se nós estamos em pecado ou não. E se estivermos em pecado, que nós possamos colocar diante do Senhor, para que seja tratado o nosso pecado, para que nos arrependamos, para que busquemos o perdão do Senhor e vivamos em comunhão com o Senhor e não sejamos também alvo da ira de Deus e do juízo, do castigo do Senhor por conta dos nossos pecados. Se tem uma coisa que Deus leva muito a sério, é o pecado. Deus não brinca com o pecado. E o Filho de Deus, o crente, também não pode brincar com o pecado. Nós precisamos também levar isso muito a sério. Que atitudes nós podemos observar, então, na vida desse povo que denuncia a presença do pecado em suas vidas aqui? É interessante, irmãos, em primeiro lugar, nós observarmos a respeito dos planos do povo aqui. Como o povo não estava vivendo em comunhão com Deus, não havia esse temor, não havia essa contrição diante do Senhor. E quando nós estamos em pecado, nós nos distanciamos de Deus, nós não estamos em comunhão com o Senhor. Como que nós vivemos apartados de Deus, ausentes de Deus, e nós começamos a tocar a nossa vida, a conduzir a nossa vida, como que por conta própria. Não buscamos a direção de Deus. Não queremos saber qual é a sua vontade. E assim nós seguimos aquele que está em pecado, no contexto do povo de Israel, nesse contexto pecaminoso. Nós podemos observar essa primeira lição aqui. A falta de humildade de buscar a bênção de Deus, de buscar a direção de Deus, de consultar a vontade de Deus sobre os seus próprios planos. E nós observamos isso logo no versículo 1. É interessante isso. O versículo 1 começa dizendo que veio a palavra de Samuel a todo Israel. Aliás, quando você observa o finalzinho do capítulo 3, o finalzinho do capítulo 3, Samuel é honrado. Samuel é exaltado, diferente dos filhos de Eli. É dito que
Deus não deixou cair nenhuma palavra de Samuel. A ideia de que Deus honrou o que Samuel falava ao povo, Deus honrava. Deus fazia cumprir. Deus era com Samuel. Samuel era contrito, era reverente, era temente ao Senhor e Deus o honrava. Deus o abençoava. E o povo reconheceu a autoridade de Samuel. Reconheceu Samuel como profeta. Agora, o povo tem um profeta que é temente a Deus e que é fiel a Deus. E o profeta é a voz de Deus para o povo. E observe que o profeta está em plena atividade. O versículo 1 começa dizendo isso. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Samuel é o profeta que está ativo, falando ao povo, a todo Israel, e a todo Israel que o recebeu e o reconhece como o seu novo profeta, substituindo a Eli. Mas os judeus têm um plano. Eles têm uma decisão importante a ser levada adiante: a guerra. Eles estão ali, oprimidos, cercados pelos filisteus. Os filisteus, a essa altura, é um povo forte. E eles precisam lutar. Mas o que o texto nos diz? Depois, logo em seguida que ele fala de Samuel, o texto diz que Israel saiu à peleja contra os filisteus. É interessante a gente observar os detalhes aqui. O texto não diz que eles consultaram ao Senhor. Não consultaram ao Senhor. É interessante a gente lembrar que em vários momentos da história, você vê isso no rei Davi, com o rei Davi, por exemplo, como o rei Davi, incansavelmente, ele consultava a Deus. O que é consultar a Deus, pastor? É isso que você faz quando você, antes de executar um plano, o que você faz? Senhor, é a tua vontade que eu tome essa decisão? É disso que eu estou falando aqui. É disso que nós estamos tratando aqui. É uma decisão importante que envolve a vida deste povo, não apenas de alguns soldados, mas de suas famílias, dos seus filhos, da nação como um todo. Eles vão enfrentar o povo forte, os filisteus. Mas o que o texto mostra para nós aqui? Que eles não consultam a Deus. Eles não buscam a direção do Senhor, eles não buscam a bênção de Deus, eles não perguntam, não oram a Deus, não se dirigem a Samuel para saber se Deus aprova essa decisão. O texto diz simplesmente que eles tomam a decisão e já mostra eles em ação, e eles vão e eles saem à peleja contra os filisteus e se acampam junto a Ebenezer, não é? E diz que os filisteus se acamparam também, um defronte do outro em alguns quilômetros de distância, preparando-se para a batalha. E o versículo 2 diz que se dispuseram os filisteus em ordem para a batalha, para sair ao encontro de Israel. Ele já está em campo de batalha. Percebem? Deus não faz parte desse plano. Deus não faz parte desse projeto. Deus não está nessa decisão. Deus não está nessa ação. Eles não invocaram o Senhor. Eles não tiveram a humildade para buscar a direção do Senhor. Eles não tiveram a humildade para buscar a bênção do Senhor. Eles não tiveram a humildade para consultar e saber se esta era a vontade de Deus, se Deus iria aprovar essa decisão. Eles simplesmente tomam a decisão. Mas e o Deus de Israel? E o Deus que vem conduzindo este povo? E o Deus que tem uma aliança com esse povo? E o Deus que libertou este povo? E o Deus que ama este povo? E o Deus que está totalmente envolvido com este povo? Onde está esse Deus agora? Foi expulso por eles próprios. Deixaram Deus de lado. Não consultaram ao Senhor. E qual foi o resultado? Quando se toma uma decisão, não se coloca diante de Deus, não busca a direção do Senhor, não tem a humildade para consultar a Deus, para ouvir a voz de Deus, por meio do profeta aqui. O texto nos diz que, no versículo 2, foi travada a batalha, foi travada a peleja, e Israel foi derrotado pelos filisteus. E os filisteus mataram em campo aberto cerca de 4.000 pessoas. Eles não buscaram a direção do Senhor, eles não oraram sobre isso, eles deixaram Deus de fora, eles não buscaram para saber se Deus estava aprovando
esta empreitada, essa decisão. Meus irmãos, quando pessoas estão em pecado, não há esse cuidado, não há essa preocupação, não há essa disposição, não há essa humildade, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos separa de Deus e nós passamos a agir de maneira orgulhosa, nós passamos a agir como se nós tivéssemos todo o entendimento, toda a capacidade, fôssemos dono da razão e deixamos Deus de fora dos nossos planos, dos nossos projetos. É interessante o conselho do sábio Tiago, na sua epístola, lá no capítulo 4, ele chama essa atenção a esse respeito, a respeito dos planos que nós fazemos. Como filhos de Deus que nós somos, devemos buscar a direção do Senhor, devemos orar sobre essas coisas que nós temos a necessidade de realizar. São decisões importantes que nós precisamos tomar, mas precisamos buscar a direção do Senhor. Precisamos saber se isso é da vontade dEle. Precisamos saber se Ele está abençoando isso. E Tiago, muito sabiamente, ele diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, igual a esses judeus aqui. Pessoas que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, iremos fazer compra. Vou lá para São Paulo, vou lá para o centro de São Paulo, vou lá para 25 de março, vou fazer compras, vou ganhar muito dinheiro. O texto está dizendo nesse sentido. Ele diz, iremos para a cidade. Cuidado vocês que dizem isso, diz Tiago. E lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago está dizendo assim, você não sabe o que vai acontecer com a sua vida amanhã. Como é que você pode afirmar que você vai fazer isso e vai acontecer exatamente assim? Com base em quê? Percebe? Ele diz, vós não sabeis o que vai acontecer amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e se dissipa. Logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, é isso que nós devemos fazer. Era isso que os israelitas precisavam ter feito. Deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, amanhã eu estarei lá no centro de São Paulo, na 25 de março. Por que não? Se o Senhor quiser, esse final de ano, nas férias, eu irei viajar, irei lá para a Bahia, irei lá para o Nordeste, passar o mês inteiro lá. Mas se Deus quiser. Percebe? A nossa vida está sob a direção de Deus, sob os cuidados de Deus. Quando você e eu fazemos planos, nós precisamos colocar diante do Senhor, nós precisamos buscar a direção do Senhor, nós precisamos buscar a bênção do Senhor, nós precisamos ouvir se Deus aprova isso ou não, isto ou aquilo. E se Ele aprova, amém, bênção de Deus. E se Ele não aprova, amém também. Eu preciso mudar o plano, eu preciso entender qual é a direção de Deus então, já que não é por aqui, preciso saber se é por acolá. Mas eu preciso, humildemente, recorrer ao Senhor e buscar a direção do Senhor para que eu não faça aquilo que o Senhor reprova, para que eu não faça aquilo que constitui desobediência a Deus e eu pague o preço por isso. E mais ainda, para que essa minha decisão de não buscar a Deus seja reflexo do meu pecado e sofra o castigo do próprio Deus. Porque os israelitas estavam sob a ira de Deus. E eles não buscam a direção do Senhor por causa do seu orgulho, por causa do seu pecado. E Deus não se agrada disso. E eles tiveram sucesso na sua empreitada? Tiveram sucesso na sua decisão? Não. O texto diz que naquele dia foram mortos 4.000 homens. 4.000 homens. Quando nós estamos em pecado e não tratamos o nosso pecado, meus irmãos, o Senhor castiga, o Senhor corrige. Assim como um pai corrige o filho quando também desobedece, Deus também nos corrige, nos castiga quando nós desobedecemos, quando nós estamos em pecado diante do Senhor. Então, para que não sejamos castigados por Deus,
possamos colocar diante do Senhor o nosso pecado, possamos nos arrepender, possamos buscar o perdão do Senhor, possamos retomar a nossa comunhão com Deus, para que as nossas decisões sejam colocadas diante do Senhor e antes de executá-las, antes de colocar em práticas, nós tenhamos o conhecimento, nós tenhamos a segurança, nós tenhamos a paz e a tranquilidade de que vamos sim executar plano A, B ou C, mas vamos executar sob a bênção, a direção, a segurança e a proteção do nosso Deus, porque consultamos a Deus e Ele abençoa o seu plano, abençoa a sua vontade. Mas em segundo lugar, irmãos, nós podemos observar que o coração endurecido desse povo é um coração que não está disposto a aprender, a ouvir a palavra do Senhor. Eles tiveram essa frustração, eles foram derrotados. E é interessante no versículo 3, quando nós observamos que agora os soldados feridos e derrotados voltam ao arraial, voltam à presença das suas autoridades. E o versículo 4 diz que disseram os anciãos de Israel. Na verdade, eles fizeram uma pergunta. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? É uma pergunta interessante. É uma boa pergunta. E é uma pergunta que, quando as coisas também não dão certo, nós devemos fazê-la para a nossa reflexão. Mas essa pergunta, quem faz essa pergunta não está disposto a querer saber a resposta. Quem faz essa pergunta a Deus não quer ouvir a palavra de Deus, não quer o ensinamento de Deus, não está disposto a aprender com Deus por meio da sua palavra. Esse é um tipo de pergunta que às vezes é aquela coisa que acontece quando nós encontramos um irmão, encontramos um amigo na rua e nós cumprimentamos e nós perguntamos: e aí, como você está? E antes da pessoa responder, você já descarrega para cima dele, falando algum outro relato a respeito da sua própria vida e não dá oportunidade para que ele responda a pergunta que você fez, para que você ouça com atenção para saber se com ele está tudo bem. Você perguntou se estava tudo bem, mas logo em seguida você já começou a falar sobre você. Uma semana cansada, uma semana triste, uma semana terrível, aconteceu coisas horríveis. E a pergunta que você fez? Olha o que acontece no texto aqui. Eles recebem a informação de que foram derrotados, as autoridades. E eles fazem essa pergunta: por que o Senhor nos feriu? Seria uma boa pergunta se eles quisessem ouvir a resposta. Mas pessoas em pecado são pessoas que são levadas pelo seu orgulho, pela sua arrogância, e não estão preparadas e interessadas em ouvir a palavra do Senhor, o ensinamento da parte de Deus. Se o primeiro ponto tem a ver com a vontade do Senhor numa aprovação mais pontual, o segundo ponto aqui tem a ver com a orientação de Deus, com o ensino de Deus, com a palavra do Senhor propriamente dita. Então, em segundo lugar, quando se está em pecado, a pessoa em pecado não quer conhecer a vontade de Deus e muito menos obedecer à vontade de Deus. Está separado, porque ele quer fazer a sua vontade. Ele quer impor a sua vontade. Não há espaço para a obediência. Não há espaço para atentamente e reverentemente ouvir a voz do Senhor. Davi, quando em vários momentos precisou entrar em guerra, ele buscava a direção do Senhor e atentamente queria ouvir a voz do Senhor. A direção do Senhor. E ouvindo e entendendo, e algumas vezes Deus disse não. Não vá, não entre em guerra. E ele não foi. E ele obedeceu. O verso 3 diz então que
depois de receberem essa notícia, os líderes perguntam: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Mas qual foi a solução que eles apresentaram? Espera aí, eles não perguntaram para Deus? Por que não esperou Deus responder? Não, eles têm a resposta. Eles fazem uma pergunta para a qual eles mesmos têm a resposta. Qual foi a resposta da parte deles? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor. Essa é a solução. Não, Deus, não precisa falar não. Não, Senhor, nós não precisamos consultar na Tua palavra. Nós não precisamos voltar aos princípios, aos ensinamentos da palavra do Senhor. Nós temos a resposta, nós temos a solução. Eu tomei uma decisão, não fui bem-sucedido. E eu não parei para refletir por que eu não fui bem-sucedido. Onde foi que eu errei? A gente não faz essa pergunta às vezes? Mas essa pergunta nós devemos fazer para o Senhor. Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, qual foi o meu pecado? Para que eu me corrija. Senhor, mostra na Tua palavra qual foi o meu erro, para que eu me corrija. Os filisteus, os líderes de Israel: por que, Senhor, Tu nos feristes? Senhor, nós já temos a solução, nós já temos a resposta. Vai lá, busquem, tragam a arca da aliança. Nós vamos resolver a situação e agora nós teremos a vitória com a presença de Deus aqui. Vocês se lembram, a arca da aliança, o que representa? A presença do Senhor. Irmãos, isso é usar o objeto mais sagrado que tem o povo de Israel como amuleto. Como amuleto. Isso é querer usar. É como se você quisesse hoje pegar a palavra de Deus e olha lá, que às vezes alguns fazem isso. A palavra de Deus que é tão preciosa para nós. E quiséssemos usar a palavra de Deus como amuleto para mudar a realidade das coisas, para mudar até mesmo a vontade de Deus. Porque as coisas estão acontecendo aqui de acordo com o plano de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. O que eles precisavam fazer? Ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o ensinamento do Senhor. E muitas pessoas fazem isso. Hoje nós não temos a arca. A arca da aliança, aliás, foi superada. Foi sombra agora, porque apontava para Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio, Jesus Cristo nasceu, e nós estamos já iniciando as celebrações do Natal. O Filho de Deus nasceu. E Jesus, então, ao vir a este mundo, essas coisas, esses símbolos, essas sombras ficaram no passado, mas alguns usam ainda hoje esses símbolos, e sobretudo a da Arca da Aliança, para fazer algum movimento extraordinário na sua igreja, na sua vida. Isso é desprezar a palavra do Senhor do Antigo Testamento, que já apontava para a vinda do Messias. Isso é desprezar o próprio Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo e voltar às sombras e voltar ao passado. Isso é usar os símbolos sagrados usados por Deus no Antigo Testamento, que apontava para a vinda do Messias, como amuleto, como objeto da sorte para mudar a realidade das pessoas hoje em dia. Isso é pecado. Isso é desviar a finalidade da coisa. A Arca da Aliança não foi estabelecida por Deus para ser usada pelo povo de Deus, pelos israelitas, como amuleto de garantia, ou como objeto de garantia para a vitória deles numa guerra. A Arca da Aliança representava a presença do Deus que exige a adoração, exige obediência no meio do seu povo. E se esse Deus quisesse abençoar o seu povo, dando vitória na guerra contra os seus inimigos, Ele daria. Se Ele quisesse corrigir, derrotando ou permitindo que eles fossem derrotados pelo exército inimigo, eles seriam derrotados, como foi o caso aqui também.
Percebe, meus irmãos? Há um desvio de finalidade, há um desvio aqui da função da própria arca do Senhor. Eles entendem e tomam a decisão. A coisa fica pior ainda nesse segundo momento, porque eles solicitam que a arca seja trazida e eles desprezam o que Deus tem para dizer através do profeta Samuel. Cadê Samuel, que tem a palavra de Deus ou da parte de Deus para o povo? Eles não querem conhecer a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, porque eles entendem que eles próprios têm a solução, têm a resposta. Irmãos, quando nós desprezamos a Deus, quando nós desprezamos a palavra do Senhor, nós sofremos as consequências terríveis do nosso desprezo, da nossa desobediência, da nossa irreverência. Quando nós não seguimos o que a palavra de Deus nos ensina, nós pagamos um preço alto. Qual foi o preço que eles pagaram aqui? Eles levaram a Arca da Aliança para o meio do arraial, eles levaram para entre os soldados ali no meio da guerra. O exército inimigo, eles, ao saberem que a Arca da Aliança estava lá, eles tiveram medo, temeram e tremeram, porque eles sabiam que a Arca da Aliança ali representava o poder no meio do povo, a presença do próprio Deus. Os próprios filisteus têm esse entendimento também, mas são exortados a permanecerem firmes. Alguém levanta a voz no meio dos soldados filisteus e ordena que eles permaneçam firmes para que não sejam derrotados, e Israel então segue em guerra perante o exército filisteu, o exército inimigo. E o verso 10 diz que eles pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado novamente. Mas agora a derrota, ela é uma derrota assustadora. Ela é uma derrota terrível. Porque o povo desprezou a voz de Deus, a palavra do Senhor, por meio do seu profeta. Diz o texto que eles então fugiram, cada um para a sua tenda. A derrota foi grande, o verso 10, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. Na primeira vez foram mortos 4.000 homens, o que já é um número considerável. Agora foram mortos 30.000 soldados no campo de batalha. Mas não foi apenas isso. O texto diz também que os filhos de Eli, os 2 sacerdotes, também foram mortos. E a coisa mais terrível que aconteceu para os israelitas, pelo menos para os mais piedosos, é que a arca de Deus foi levada pelos inimigos, pelo exército inimigo. Termina o texto dizendo isso no versículo 11, foi tomada a arca de Deus e mortos os filhos de Eli. Meus irmãos, como é trágico quando crentes desprezam a palavra do Senhor e tomam decisões que contrariam a palavra do Senhor. Fecham os ouvidos, porque estão entregues muitas vezes ao seu próprio pecado, porque estão com o coração endurecido. E ainda que sejam exortados, ainda que sejam alertados por outros irmãos, às vezes pelo pastor da igreja, mas ele está tão envolvido já, o seu coração já está tão tomado por aquele desejo pecaminoso, que ele está com os ouvidos tapados, que ele está com os olhos cegos, que ele não tem mais nenhuma propensão a querer saber o que a palavra de Deus ordena para ele. E ele segue o caminho da desobediência. E o resultado é trágico. É trágico. E muitas vezes, alguns cristãos, alguns crentes, precisam conviver o resto da vida por causa das consequências de decisão pecaminosa, porque desprezaram a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Os israelitas tiveram que conviver com essa tragédia. Uma tragédia de grandes proporções que atingiu o coração do povo. Quando aquele soldado que saiu dentre a trincheira lá, dentre as fileiras dos exércitos,
ele consegue sair e no mesmo dia ele chega à cidade e ele traz a notícia. Essa notícia é uma notícia terrível para os ouvidos dos judeus. Eles ficam profundamente entristecidos pelo que aconteceu e, sobretudo, por conta da arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, que foi tomada pelos filisteus, o exército inimigo dos israelitas. Meus irmãos, que nós possamos olhar para este relato e aprendermos com ele, a não seguir esse caminho. Aprendemos que, em primeiro lugar, quando nós temos que decidir alguma coisa, nós devemos orar, colocar diante do Senhor, pedir a iluminação, pedir que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, para que Ele manifeste a sua vontade. Mas, em segundo lugar, nós precisamos conferir se aquilo que nós queremos decidir, o projeto que nós queremos colocar em execução, se não fere a palavra de Deus, precisamos ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso. Se você quer casar, se você quer construir um negócio, se você quer tomar alguma decisão que envolve a sua família, você precisa dar ouvidos e abrir o seu coração para o que a palavra de Deus diz. Esse é o caminho seguro e você terá um resultado bem-sucedido. Nós não podemos cair no erro do mesmo erro que caíram os israelitas, de não quererem ouvir a voz de Deus através do seu servo, do seu profeta, e fizeram coisas que trouxeram consequências terríveis para o seu próprio povo, para a sua própria vida. Eles perderam a guerra, eles perderam os seus sacerdotes, eles perderam o sumo sacerdote. Percebe que aqui foi toda a liderança e eles perderam o símbolo da presença de Deus no meio desse povo. Talvez, irmãos, o símbolo da presença de Deus, a arca, ter sido retirada, era tão somente uma representação do que o que já tinha acontecido no coração de cada um ou da maioria desse povo aqui. No coração da maioria do povo, sobretudo dos líderes, Deus não tinha mais espaço, porque eles mesmos tinham se entregado as suas mentes, seus corações ao pecado e tinham fechado seu coração e a sua mente para o próprio Deus. Mas há uma terceira lição, irmãos, em terceiro lugar, então, ou o terceiro sinal aqui da presença do pecado, né? Eu estou falando para vocês de atitudes que denunciam a presença do pecado aqui, não querer ouvir a voz de Deus, não querer conhecer a vontade revelada na sua palavra, trazendo para a nossa realidade aqui hoje, querer impor a sua vontade no lugar da vontade do Senhor, da vontade de Deus. Mas, em terceiro lugar, irmãos, há uma outra lição que também é importante nós guardarmos no nosso coração para que não possamos também colocar em prática. Em terceiro lugar, esse povo não buscava a glória de Deus, buscava a sua própria glória. Como cristãos, como filhos de Deus, nós somos chamados por Deus para buscar a glória de Deus. Vivemos para a glória do Senhor, até porque isso é o melhor para nós. Porque quando você vive buscando a sua própria glória, qual é o fim disso? Qual é o resultado da nossa própria glória? E que glória é essa que nós temos? A nossa glória é o pecado. Que glória é a nossa? Nós devemos viver neste mundo para a glória de Deus, então tudo que nós fizermos deve ser para a glória do Senhor, nosso Deus. Os israelitas, naquela situação, eles não queriam, não buscaram a glória de Deus, mas eles buscavam a sua própria glória. Nós podemos observar isso também no nosso texto aqui. A partir da própria decisão que eles tomaram aqui, quando eles decidiram tomar a arca de Deus, quando eles decidiram não ouvir a voz de Deus, percebe que eles colocam Deus de lado, eles deixam Deus de fora, eles querem buscar a sua própria exaltação. Nós queremos vencer essa guerra.
Nós queremos ser a nação mais poderosa do que os próprios filisteus também. Eles não buscam a glória de Deus, mas eles querem buscar a sua própria glória. Eles estavam cegos por causa do seu próprio pecado. E é interessante porque aqui você tem a liderança envolvida aqui, e a liderança aqui dando esses sinais da presença do pecado na sua própria vida, da falta de humildade, da falta de comunhão com Deus, da falta de reverência ao Senhor, da falta de sensibilidade para compreender a vontade de Deus para a sua própria vida. Coube a uma mulher. Não foi ao sacerdote, não foi ao sumo sacerdote, não foi aos 2 sacerdotes, não foi aos líderes da guerra, mas a uma mulher. E talvez nós podemos dizer que aqui está uma mulher que tem mais piedade, que demonstrou mais piedade do que todos os outros aqui. O texto, na parte final, nós podemos observar que o autor chama a nossa atenção para a nora de Eli. O verso 19 diz: estando sua nora, mulher de Finéias, portanto, mulher do sacerdote Finéias, Ofni e Finéias, lembra? Ela estava grávida, estava próximo de dar à luz. Mas o que ela vai ouvir, para ela, é uma notícia muito forte, impactante, e que vai resultar na gravidez antecipada, no nascimento do seu filho antecipado, antes da hora. E o resultado desse parto vai ser a sua própria morte. Que logo depois que ela dá à luz, diz o texto que ela expira. A palavra expirar ali significa que ela vem a óbito depois que ela morre. Mas ela nos deixa aqui um testemunho interessante, um testemunho importante. Porque essa mulher consegue, em meio a toda essa realidade, ela consegue enxergar além da realidade temporal. Ela consegue enxergar além da glória humana, que é nada. Ela consegue enxergar a importância, o valor da Arca da Aliança como sendo de fato a glória de Deus. Aquela que é digna de toda a nossa exaltação e de todo o nosso louvor. Diz o texto que, ouvindo essas novas, versículo 19, de que a arca de Deus fora tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se para dar à luz. Observe que a construção do próprio texto já revela para nós o grau de importância de cada coisa dessas para a mulher, para essa serva de Deus, demonstrando o coração piedoso da serva do Senhor. Em primeiro lugar, Samuel chama a atenção, mostrando que ela dá importância, em primeiro lugar, para a arca de Deus. Ele começa dizendo de que ela ouve essas notícias. Primeiro, o que ela ouviu? A arca de Deus foi tomada. E aí depois, só depois que fala do sogro, e só depois é que fala do marido. Mas para a mulher, a arca é o mais importante. Ou seja, o que há de mais importante para nós do que a presença de Deus na nossa vida? Não há glória maior do que esta. Não há riqueza maior do que esta. A arca simbolizava a presença de Deus, mas hoje você e eu temos algo muito maior do que a Arca da Aliança, que foi feito de madeira, um caixote retangular, medindo 1,10 m, 70 de largura, 70 de comprimento. Perdão, 1,10 de comprimento e 70 de largura e 70 de altura, revestido de ouro, simbolizando a presença do Senhor. Hoje você e eu, nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, e isso só foi possível porque Jesus veio a este mundo, e você e eu então temos aquilo que há de mais importante, a glória de Deus, que é a sua presença em nossa vida. O que nós estamos buscando, que muitas vezes ofusca a visão,
da glória de Deus em nós. Ófine e Finéias não foram capazes de vislumbrar e valorizar a glória de Deus. Eles estavam obcecados pela glória humana. O sacerdote Eli estava muito mais preocupado com a segurança da arca, porque ele era o responsável pela arca, o responsável maior pela arca como sumo sacerdote. Mas essa mulher, ela tem uma visão mais piedosa e mais profunda do que significa a glória do Senhor, a presença do Senhor na sua vida. Por isso ela tem essa reação tão forte. Ela perdeu aquilo que há de mais importante, a glória do Senhor, a presença do Senhor. Não importa se nós iremos ser derrotados pelos filisteus, não importa a vitória se o contrário Deus nos der. Mas o mais importante do que isso, ainda que tenhamos que servir aos filisteus, que sermos escravos deles, o mais importante para nós, na perspectiva dessa mulher, é ter a presença do Senhor. Não importa a sua vida, onde você esteja, não importa se você foi bem-sucedido ou não no seu projeto, no seu plano, não importa, jovens aqui. Vocês têm planos, não tem? Vocês têm projetos, não tem? Vocês têm desejos, não tem? Não importa se os desejos de vocês não foram realizados. Se você tem a glória da presença de Deus na sua vida, e se você entende que isso é o mais importante, tudo mais você vai deixar em segundo plano, porque você vai viver como um cristão, como uma cristã que glorifica a Deus com o seu viver neste mundo aqui, reconhecendo que a presença dele é a dádiva maior que você tem, e isto já basta para você. Pastor, mas a minha vida é um sofrimento, é um tormento, pastor. Eu não aguento mais essa vida aqui, pastor. Eu sou um jovem atribulado, uma jovem atribulada. Eu tenho os meus problemas. Você não sabe como isso é difícil para mim? Sim. É difícil os nossos problemas. E lidarmos com os nossos problemas. Mas não permita que os seus problemas, ou que a glória deste mundo, tome o lugar da glória de Deus na sua vida. Não permita que as coisas dessa vida tire de você a glória, a visão, o entendimento, a fé, a esperança, a comunhão que você tem hoje com a presença de Deus na tua vida, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da adoração, por meio do culto. Tudo isso promove em você e aumenta cada vez mais em você essa presença gloriosa de Deus na tua vida. Mas quando você permite que as preocupações desta vida, quando você permite que os desejos do teu coração se tornem, em primeiro lugar, acima do próprio Deus na tua vida, você está perdendo de vista a glória do Senhor por outras coisas que são passageiras, que são temporais. A riqueza deste mundo é uma riqueza temporal, mas a glória do Senhor, ela é eterna. E aí então, a nora de Eli, verso 20, ao expirar, disseram as mulheres, ela está ali nos seus últimos suspiros, a respiração, porque a morte está chegando. Alguém diz para ela, não temas, olha, seu filho nasceu. Mas isso não é o mais importante para ela. Olha só, o próprio filho não é o mais importante do que Deus. Olha a visão dessa mulher. E é interessante o nome que ela vai dar ao filho. Icabod. É simbólico o nome que ela dá. É representativo. O coração desta mulher está pegado ao Senhor. A Arca da Aliança foi-se embora. Ela entende que também a presença de Deus foi-se embora. A glória do Senhor foi-se embora. Ela não pode ter mais o desfrute, a alegria de poder se dirigir ao tabernáculo, de poder entregar a sua oferta e de poder ter a certeza de prestar a sua adoração, o seu culto no tabernáculo com seus demais irmãos, porque a presença do Senhor não está mais ali. O significado do tabernáculo, a importância dele se dava por causa da presença do Senhor, por meio da arca. Deus não se faz mais presente no nosso meio.
Por que ela deu esse nome ao filho? Ela explica, ou o texto explica, porque foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca do Senhor. Meus irmãos, nós também somos tentados neste mundo, e muitas vezes nós pecamos, mas nós precisamos tratar os nossos pecados diante do Senhor, para que nós não percamos a piedade, para que nós não percamos essa visão, uma visão guiada pela piedade, de que a nossa vida neste mundo é para a glória do Senhor. E quando nós tomamos as nossas decisões, antes de nós executá-las e sabermos se esse é o que nós devemos realmente exercer, praticar, nós devemos buscar a vontade de Deus, a direção do Senhor, a iluminação do Senhor. Mas se deu errado ou se não foi adiante nisso, nós devemos procurar entender o que a palavra de Deus realmente está dizendo para nós, o que nós não entendemos, onde nós erramos, e estarmos atentos sempre à vontade do Senhor. Mas acima de tudo, que cada decisão nossa e que todo o nosso viver tenha sempre em vista a glória do Senhor. Nós fomos salvos para vivermos para a glória de Deus em tudo que nós realizarmos. E viver para a glória de Deus, então, não significa querer impor a nossa vontade, mas humildemente buscar entender a vontade de Deus e aceitar e aplicar a vontade de Deus em todo o nosso viver, vivendo para a sua glória e para a sua honra. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, conduzindo o nosso viver sempre para a sua honra e para a sua glória. Amém.